Estou em uma sala branca com mapas pendurados na parede atrás de mim. Ao meu lado esquerdo mostra um pedaço de um sofá e eu estou vestido uma camiseta cinza de gola alta, brincos pretos, cabelos pretos e crespos amarrados e pele morena. Olá, meu nome é Onara Cidiele da Silva Pinheiro, sou licencianda pela Universidade Federal de Goiás em Geografia e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Lei 15.100 de 2025, a sobrecarga sobre as mães universitárias, reflexões sobre a proibição de uso de celulares nas escolas, que foi aprovado pelo Seminário Nacional Maternidade e Universidade. Essa trata-se de uma proposta de pesquisa em desenvolvimento que analisa os efeitos da legislação no cotidiano de mães que conciliam maternidade, trabalho e formação acadêmica. Bom, a Lei 15.100 de 2025, ela estabeleceu desde janeiro de 2025 a proibição de uso de celulares por estudantes de educação básica em salas de aula e demais espaços escolares, inclusive no recreio e afins, exceto em situações autorizadas para fins pedagógicos ou em situações onde existe uma necessidade especial para o uso desses aparelhos. A justificativa central dessa lei é a proteção da saúde mental, física e emocional das crianças e adolescentes, visto que o aparelho muitas vezes prendia a atenção e não permitia a interação entre os alunos, mesmo em momentos de recreio e intervalo. No entanto, ao proibir o uso desses aparelhos, a lei não cria mecanismos para lidar com essas questões, nem para lidar com a abstinência, nem para lidar com como é que vai acontecer a educação crítica desses alunos a partir do uso digital. E além disso, ela não trata como ocorrerá a mediação fora do ambiente escolar também, o que desloca para as famílias o papel de cuidar e monitorar o uso de celulares. E sabemos que no Brasil, majoritariamente, as crianças são educadas, criadas e cuidadas pelas mães, por mulheres. Então, leis como essa podem reforçar uma questão de desigualdade que já existe, tanto desigualdade de gênero quanto desigualdade social, visto que muitas vezes também as mães não vão ter condições de lidar com como educar conscientemente os filhos para o uso digital. Então, essa pesquisa se justifica pela invisibilização da maternidade nas políticas educacionais, que isso é um fenômeno estrutural. Autores como Giffen, por exemplo, mostram como a maternidade é atravessada por desigualdades de gênero, que produzem uma dupla moral. De um lado, exige-se que a mãe seja cuidadora integral e de outro lado, ela recebe pouco aporte social e institucional para isso. Então, analisar os efeitos da Lei 15.100 sobre mães universitárias, que é o nosso recorte, esse estudo busca preencher uma lacuna importante, que é compreender como as legislações educacionais, mesmo quando bem intencionadas, podem aprofundar a desigualdade de gênero e reforçar a responsabilização feminina pelo cuidado. Trata-se de uma pesquisa necessária para repensar as políticas educacionais a partir de uma perspectiva que inclua a experiência das mães, especialmente as mães universitárias. O objetivo geral é analisar como a Lei 15.100 pode impactar a vida e a carga mental das mães universitárias, cujos filhos estudam educação básica, a partir de investigar como essas mães percebem essa lei, como compreender como lidam o monitoramento do uso de tecnologias pelos filhos, identificar desafios emocionais, organizacionais e acadêmicos e problematizar a relação entre política pública, cuidado e desigualdade de gênero. Alguns dos referenciais teóricos se dividem em três principais eixos. O primeiro, gênero, cuidado e maternidade. Aqui eu destaco a contribuição de Giffen, que ela discute como a maternidade é socialmente construída com a responsabilidade individual da mulher, invisibilizando o papel das instituições para a criação e cuidado de crianças. E esse conceito é essencial para a gente compreender como a lei pode reforçar essa lógica de responsabilização materna. O segundo eixo, tecnologia, educação e relações humanas, eu tenho como principal autora a Sherry Turkle, que ela ajuda a compreender como os efeitos sociais de tecnologias digitais, mostrando que o problema não é apenas o acesso a telas, mas a forma como nós nos relacionamos e a forma como esses aparelhos eles mediam as relações humanas, transformando muitas vezes a nossa subjetividade a partir disso. E o terceiro, as políticas públicas. Aqui eu destaco
destaco o mais clássico, que é o Paulo Freire, que ele vai a partir da sua problematização acerca do oprimido, do opressor. Ele vai falar, a gente pode entender isso como o Estado, ao se talvez ver como o oprimido que não saiba lidar com essa questão do uso das tecnologias em sala de aula, ele se afasta dessa questão e se torna um opressor, aquele que proíbe o uso ao invés de incorporar algo que já está tão presente no dia a dia de todos, incorporar isso ao ensino. A metodologia dessa pesquisa, ela vai utilizar análise documental da legislação e normativas anteriores a isso, visto que já fazem cerca de uma década que essa questão ela vem sendo tratada em escolas. Revisão bibliográfica sobre maternidade, cuidado e gênero, e uma entrevista com mães universitárias de Goiânia, que é a cidade onde eu estou, cujos filhos estudam educação básica. E essas entrevistas serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo, conforme Severino destaca. As questões norteadoras, visto que é uma pesquisa ainda em andamento, as questões norteadoras, elas são: essa lei, será que ela amplia a carga mental de mães universitárias, principalmente? Essas mulheres sentem-se responsáveis por monitorar o uso de tecnologias e há diálogo entre escola e família sobre o uso pedagógico de celulares? Uma dessas questões, ela já tem ali no horizonte alguns resultados, algumas respostas. Muito mais no diálogo, na entrevista informal, muitas mulheres, por exemplo, falam sobre a contradição entre a escola proibir o uso do celular, não criar espaços para esse uso consciente de celular, porém mandar tarefas para casa, por exemplo, que demandam o uso desse celular. Proibir o uso do celular de escolas, mas ter grupos de pais ou filhos, ou alunos, grupos de turma que vão demandar o uso desse celular. Então isso mostra uma contradição, que por mais que o Estado se afaste dessa questão de educar criticamente para o uso das tecnologias, ainda há uso de tecnologia, assim, não só nisso, como vários outros aspectos. Então algumas questões elas já se apontam aí nessas entrevistas informais. Algumas mães também relatam às vezes que os filhos não ficam em sala, mas ficam a noite inteira no celular, que aí no outro dia em sala de aula eles vão ficar dormindo a sala inteira. Professores relatam que já tiveram casos de alunos que fingem que estão passando mal, dizem que estão passando mal em sala de aula só para ir embora porque não conseguem ficar ali muito tempo sem o celular. Então é uma questão de saúde pública, é uma questão realmente importante que precisa ser visitada, mas talvez não dessa forma. Aqui, afunilando um pouco mais no nosso recorte, a aplicação dessa lei interfere na permanência universitária, nos horários de estudo, na organização do cotidiano? De que maneira a mãe pode se organizar para poder lidar com essa conscientização do uso? E que políticas poderiam reduzir a sobrecarga feminina no contexto das tecnologias digitais? Então a expectativa é essa: compreender não só os desafios, mas também as estratégias desenvolvidas pelas mães para lidar com essas demandas. E concluo destacando que analisar essa lei sob a perspectiva de uma mãe universitária e de mães universitárias é fundamental para identificar os impactos que não aparecem no debate público, contribuindo para o campo da maternidade e universidade ao evidenciar políticas públicas educativas e como elas podem, talvez sem intenção, reforçar as desigualdades de gênero. Ao trazer Giffen, Freire, Turkley e outras autoras e outros autores para esse debate, o estudo propõe repensar a relação entre educação digital, cuidado e responsabilidade. E eu espero que os achados dessa investigação possam apoiar políticas mais integradas e equitativas, que considerem a maternidade como parte essencial da experiência educacional brasileira. Então, por fim, eu agradeço a atenção e a oportunidade de apresentar esse trabalho. Agradeço a oportunidade de participar desse seminário, esse núcleo que eu conheci recentemente. É importantíssimo, que a gente se sente muito deslocada, muito destacada no âmbito universitário, visto que mesmo que tenham muitas mães, muitas desistem no começo e muitas também estão ali como se, apesar de ser mãe. Então, obrigada e até mais.